Bom, eu tenho a dizer o seguinte, que em relação ao nosso sistema de educação, nós temos praticamente duas grandes fases depois do período colonial. A primeira grande transformação ocorreu logo depois do terceiro Congresso da Frelimo, portanto, na educação em 83, quando houve o chamado novo sistema de educação, que depois chamou-se de Sistema Nacional de Educação. Então, nesta grande transformação, o que é sintomático é que todo o projeto de educação estava submetido a um grande projeto social que era o socialismo. E, portanto, o projeto de educação era formar o homem novo. Essa que é a ideia principal. E é sobre isso que se organizou todo o sistema. Portanto, o que quero dizer com isso é que havia um ideal acima do sistema e que servia como uma luz para a concepção de um sistema desde o ensino básico até ao ensino superior. Portanto, esta transformação de 1983, 84, foi uma transformação que eu chamo de paradigmática em relação ao tempo colonial. Portanto, virou-se todo o sistema que passou a obedecer a um princípio societal, que é o desenvolvimento de uma sociedade socialista, que se compreendia mais justa, e depois também a educação cobre essa tarefa de formar o chamado homem novo. E faço-lhe recordar que esse homem novo era uma negação do homem tradicional, da sociedade tradicional, negação do homem colonial, portanto, na altura dizia-se que era a exploração do homem pelo homem como sistema, e baseava-se nas experiências daquilo que se chamavam as zonas libertárias. Portanto, esse era o discurso sobre o homem novo, sobre o qual todo o pilar da educação se ergueu. E a partir daí tivemos uma educação mais nacionalista do que patriótica neste sentido. Depois, a segunda grande transformação veio a partir do momento em que Moçambique entrou nas instituições da Bretton Woods, etc. Pode dizer assim, mais ou menos, no período 97, etc. Quando há uma liberalização da economia, quando o Estado começa a dispensar certo dirigismo em relação à economia, e também vemos que a educação se transforma para atender esse novo sistema. Portanto, há uma remodelação do sistema de educação, há uma, posso dizer assim, desideologização, portanto, a retirada de elementos ideológicos, e a educação já não é um homem novo que está em causa, e eu chamei em algum momento o homem economos, quer dizer, passa a virar-se para o saber fazer. E então aí é que começa, se for a ver mesmo, a crise da educação, ou a chamada crise, porque enquanto a sociedade exigia que a pessoa que sai na educação pudesse, ou da escola, pudesse saber fazer alguma coisa, e essa coisa obedecesse a um projeto político, claro, mas no processo de educação já não temos nenhum projeto político, claro, é um capitalismo, vamos assim dizer, dolarcrático, como diz Severino Nguyen, e então também há uma grande crise na educação, que eu acho que é uma crise de valores, mais do que crise do ensino. Portanto, é crise de valores no sentido de que a educação já não é o saber ser, neste caso vou dizer assim, uma educação patriótica, de a pessoa ter valores que o identificam enquanto moçambicano, mas passa a ser o saber fazer e que é baseado na competição e leva a todo tipo de coisas. Então, voltando à sua pergunta, eu acho que a aparente ideia de que formou-se muitos quadros, mas não tem resultados em termos de desenvolvimento, resulta desta transformação que a educação teve e que já não tem rumos claros e que se baseia em princípios claros. Bom, vamos dizer assim, um processo é coerente quando há um norte, ou seja, quando há uma direção clara, ou pelo menos dizermos em termos modernos, consensual. Então, o nosso sistema de educação sofreu também este processo de perca de norte que o nosso país sofreu.
Então, se eu for diretamente à sua pergunta, se é crise da filosofia de educação, eu não diria que é uma crise da filosofia de educação. Eu diria que a filosofia deve adaptar-se a olhar para a nova situação com novas formas de interpretação, novas leituras em relação a isso. Antes havia uma filosofia barra ideologia imposta, claro, na situação do partido único e na situação de haver um aparelho partidário muito forte e que, de certa forma, definia, porque educada, né? Havia uma elite educada que definia o que devia ocorrer no país como orientação e na educação em particular. Como eu já disse, o homem novo. Mas não quer dizer que hoje, nós regressando ao homem novo, vamos ter uma educação organizada. Agora, a filosofia aí é chamada, não é, a redescobrir sob que valores uma nova educação deve se erguer e oferecer à sociedade esta forma, nova forma de valores sob a qual a educação deve se erguer ou deve procurar os seus fundamentos, para falar melhor. Então, não é uma crise em si, mas é mesmo, vamos assim dizer, é uma situação de procurar no pensamento, como é que eu ia dizer da melhor forma, no pensamento resumir aquilo que está a acontecer na sociedade. Bom, eu diria que sim e não. Vamos lá começar por partes. O projeto Moçambique é um projeto anticolonial e um projeto na altura dizia-se de unidade nacional. E eu recordo de uma palestra do Marcelino dos Santos em que ele dizia que quando conquistamos a independência, aquela viagem de Samora Machel do Rovuma ao Maputo serviu para explicar aos moçambicanos que vocês são moçambicanos, não são portugueses. Vocês são moçambicanos, não são macuas, não são cenas, não são rongas, em primeira linha. Portanto, havia um projeto que é de unidade nacional e unificação e garantir a unicidade do país. São palavras diferentes, mas com conteúdos diferentes. Mas que, naquela altura histórica, correspondia àquilo que era imediato fazer. Portanto, deixávamos de ser portugueses e deixávamos, ao mesmo tempo, de ser macuas, etc., para abraçarmos um novo projeto que era chamado de Unidade Nacional. Ora, este projeto de Unidade Nacional, como eu disse algumas vezes assim mesmo, ele é nobre, mas a sua maior força transforma as pessoas na sua maior fraqueza. Explico-me. É nobre porque foi uma dimensão histórica que se compreendeu que para nós construirmos o nosso país independente, precisamos de todos estarmos unidos em volta de uma causa, que é essa construção de uma sociedade nova. Mas, ao mesmo tempo, ele baseia-se num pressuposto que, embora na altura fosse certo, mas hoje tornou-se falacioso, que é o pressuposto de que a unidade nacional assenta-se sobre tribos ou sobre etnias. Então, quando há essa reviravolta agora, o discurso de unidade nacional está a misturar-se com o discurso da garantia da unicidade territorial, da unicidade deste país. Então, eu chamo unicidade a busca de uma gestão que garanta que o país se mantenha unido, ou que o país se mantenha uno. Mas o discurso da unidade nacional que nós herdamos, que se assenta nas etnias, hoje em dia já não tem a sua valência histórica. Por quê? Por duas razões muito simples. É que na altura, quando se faz esse discurso da unidade nacional, era em vista da necessidade da união entre diversos movimentos que tinham umas características, vamos assim dizer, étnicas, etc., em 62. Mas que neste momento Moçambique, contrariamente à África do Sul, contrariamente ao Quênia, aos outros países, as etnias nunca tiveram uma articulação política, partidos políticos com base étnicas. Em 62 foi cortado isso. Então, hoje não tem sentido. O que de facto ameaça a unidade nacional são as desigualdades sociais. Não é? São nelas que se assenta. Então, há uma etnização da política em volta deste discurso de unidade nacional. Por que digo isso em relação à educação? Em relação à educação é que
o processo de crescimento de Moçambique foi também um processo de diferenciação, não étnica nem racial, mas sobretudo social. Então, a educação também sofreu sobre isso. Começaram a surgir setores de educação que atendiam mais vamos dizer, escolas privadas, que atendiam mais setores econômicos, e o ensino superior pior. Não é? No ensino superior nós encontramos ministérios a terem as suas escolas superiores, etc. Então, há um processo de diversificação que não atendeu, não se adaptou a um discurso, vamos dizer assim, coerente em relação ao que nós hoje chamamos unidade nacional, mas é mais, como eu digo, unicidade territorial que está em causa do que própria unidade nacional, porque ele se assenta em pressupostos, para mim, não digo falsos, mas pelo menos historicamente ultrapassados.